Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos tratar do tema a respeito do orgulho, né? E nós vamos tratar, trazendo desse livro Que Bicho Ainda Existe em Você, reflexões sobre o orgulho. E as autoras desse livro são Cristiane Lenzibeira, ela é uma palestrante, ela é uma espírita, uma oradora, palestrante espírita. Ela tem programas ali tem um programa chamado Psicologia Espírita, com Joana de Ângeles pela TV Mansão do Caminho. E Mariana Beira é filha dela, é uma médica, psiquiatra. Na época que escreveu esse livro junto com a mãe, ela era só uma adolescente de 15 anos. E esse livro é muito interessante porque elas encontraram uma forma leve e era a forma como Jesus falava, né? Por parábolas, historietas, para tratar de um tema denso de uma forma esclarecedora, instrutiva, porque o objetivo é esse, fazer com que a gente aprenda, para que a gente consiga combater em nós, né? E de uma forma ao mesmo tempo leve e lúdica. Então foi escrito em forma de pequenas historinhas, fábulas mesmo, né? Fábulas. As fábulas, elas envolvem, os personagens são animais geralmente, né? E foi uma sacada genial, porque a filha escrevia, ela criou as fábulas, as pequenas histórias envolvendo ali os animais, os bichos, né? E ao mesmo tempo isso se remete à nossa natureza ainda muito primitiva e animalizada, né? Que está muito ligada ao orgulho, a esses sentimentos que nos arrastam ainda à nossa natureza animal. Então foi essa a sacada, né? Por isso o nome do livro. E tem algumas reflexões, né? E a gente, como base doutrinária e evangélica, porque essa é sempre a proposta, esse tema ele está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o capítulo inteiro é destinado a começar ali pela bem-aventurança, né? Quando Jesus profere bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Como ficou registrado em Mateus. Então, desde dessa passagem evangélica até várias outras, né? Ali retratadas em Mateus, quando quem se elevar será rebaixado, né? Então, várias situações em que Jesus deixa muito claro ali, ficou registrado nos evangelhos, como que nós temos que nos esforçar por combater o orgulho. E ele contava situações, histórias e dava ensinamentos nesse sentido, né? Então esse capítulo inteiro traz esses ensinos de Jesus, essas passagens evangélicas, né? Que reunidas aí, que tratam do orgulho. E no final tem as mensagens, em especial tem aqui uma mensagem do espírito Lacordaire. São vários os espíritos, né? Então, Lacordaire, Adolfo, Ferdinando. Então, são espíritos que ao final trouxeram mensagens para nós a respeito do orgulho. Então, pelo capítulo 7 aqui do Evangelho, a gente já aprende muito, mas eu queria trazer essa fórmula, essa forma desse livro singelo, mas muito bonitinho mesmo. Eu gostei demais. Eu não vai dar para ler a história inteirinha aqui, a fábula inteira do cavalo, mas eu vou contar mais ou menos para a gente ler aqui as reflexões, né? Então, na verdade, essa primeira parte, que é a fábula, né, que foi escrita pela Mariana Beira, ela conta uma história que havia uma fazenda e todos os bichos estavam lá, né? Viviam ali naquela fazenda, cada um fazia o que lhe competia. Então as galinhas botavam os ovos, chocavam ali, né? Enfim, cada bicho tinha, né? Os porcos também tinha lá função, serviam de alimento.
todos os bichos da fazenda, e eles viviam todos em harmonia, né? E existia um cavalo muito arrogante, né? Um cavalo de raça, né? E ele não ficava junto com os bichos. E ele tinha toda uma postura, até o jeito como ele galopava, muito altivo, né? E quando tinha tarefas para fazer na fazenda, ele nunca fazia, ele ficava lá. Quem fazia as tarefas era o burro, né? Então, todos os trabalhos de carga e pesados que tinham, quem executava nessa história era o burro. O cavalo não fazia nada. Então, quando tinha, por exemplo, mau tempo, os animais pernoitavam onde quer que fosse, mas o cavalo não, ele tinha que ir para uma baia específica, coberta, né, cobrir as suas costas e tudo mais. E ele era assim, né? E ele foi se tornando cada vez mais muito arrogante e muito acima e superior aos outros bichos. Até que um dia, o dono da fazenda, não tendo mais condições de manter aquela extensão de terra, né, mudaram-se a situação ali, mudou a situação, e o dono da fazenda ia ter que se desfazer da fazenda e se viu obrigado a vendê-la, né, tendo que ir para um pequeno sítio. E ele não poderia levar todos os animais, não poderia levar todos os bichos, né? Então, o que ele fez? Quando chegou a hora da seleção dos que acompanhariam o dono da fazenda para esse sítio melhor, ao invés de escolher o cavalo, ele escolheu o burro. Por quê? Ele escolheu o burro porque era realmente o burro era o verdadeiro trabalhador. Era ele que sempre carregava as cargas, né? Por longas distâncias, não tinha tempo ruim, ele trabalhava de verdade e o cavalo não. Então, na hora da escolha, levou o burro e não levou o cavalo, né? Pois enquanto o cavalo de tão alta classe fazia-se de rogado, não assumia nenhuma de suas atribuições e não se sujeitava às condições climáticas para não adoecer. Dando somente custos à fazenda, o burro desempenhava todas as tarefas resignadamente. Então essa foi a historinha, né? E aqui para frente tem algumas reflexões, né? Falando, por exemplo, dessa postura de arrogância, de altivez, né? Olha, a arrogância que gera a intolerância entre elas, por exemplo, a religiosa, né, que é uma forma que a gente vê os extremos aí, né? E um exemplo, as guerras que vivemos, né? Guerras aí por conta de religião, os ataques lá em 11 de setembro de 2011, né? Também tudo fruto dessa intolerância religiosa, né? Então, olha, a arrogância que gera a intolerância entre elas, a religiosa, tem deixado marcas de sangue por onde passa. Inúmeras foram as suas vítimas. A Inquisição na Europa e também as movimentações das cruzadas na Terra Santa são exemplos dos maléficos são exemplos dos efeitos maléficos que podem ser produzidos quando a arrogância predomina e uns se julgam melhores do que os outros, né? Então, olha, não violenteis nenhuma consciência, ensina a doutrina espírita. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 25, convidando-nos ao respeito à opinião de cada um, assim como esperamos que o nosso ponto de vista também seja respeitado. Alguns traços de personalidade são comuns ao arrogante. Então, aqui, né, nessas reflexões, vamos analisar um pouco como né, aqui já é a parte da Cristiane, né, ela fazendo uma análise da personalidade, como alguns traços da personalidade do arrogante, né? Olha lá. Acredita-se superior a todos. Imagina que as pessoas o invejem por seus dotes. Ele é o melhor, é o mais, é o único.
acaba não percebendo a incongruência comumente existente. Ao mesmo tempo em que pensa ser admirado, não se dá conta de que vive sozinho e sem amigos. Também não relaciona o fato de que todos os verdadeiramente sábios nunca admitiram a sua superioridade, né? Então, por exemplo, Sócrates é um grande exemplo, é o maior talvez, né? Que ficou ali reconhecidamente quando ele diz: só sei que nada sei, né? Uma demonstração de que quanto mais ele aprendia, quanto mais ele estudava, mais ele percebia que há algo tão maior, né? Mais ele se aproximava de Deus, obviamente, né? E mais ele percebia a sua pequenez, a nossa condição de inferioridade. Então, quanto mais a gente sabe, na verdade a gente vai percebendo que nada sabemos, né? E o arrogante acha que não, ele acha que ele sabe mais do que tudo e mais do que todos e que ninguém mais sabe do que ele. Ele nem sequer pensa em Deus, porque seria, né? Ele se acha um Deus, né? Outra característica da personalidade do arrogante: não tece elogios e não reconhece valor maior que o seu. Olha que interessante, né? O arrogante, ele é incapaz de reconhecer no outro alguma coisa de positivo. Ou seja, no fundo ele também é invejoso, né? Porque o sentimento da inveja é um sentimento que nos bloqueia de reconhecer o valor do outro, porque nos dói demais. Porque, na verdade, a gente gostaria que aquele valor fosse só nosso, né? Nosso ou unicamente nosso. Então, ele é incapaz de tecer um elogio. Ele nunca elogia ninguém, né? O seu orgulho não permite isso. Acha que tem o domínio de tudo e não existe nada que lhe fuja ao conhecimento ou ao controle. Ao se deparar com o êxito alheio, apressa-se com justificativas, buscando argumentos que exaltem suas próprias características ou que diminuam as dos outros. Então, o arrogante, ele sempre que ele ouve alguma coisa do outro, ele vai tratar de se apressar em falar em alguma coisa dele que é melhor do que o do outro. Ou até de não abrilhantar muito o que o outro está falando, até de desvalorizar, né? Outro traço da personalidade do arrogante: ele é mestre em proferir um julgamento. Olha só, nossa, acredita-se capaz de explicar os acontecimentos ocorridos com as outras pessoas, como se as conhecesse melhor do que elas próprias. Isso quando não se propõe a resolver os problemas e até a vida dos que com ele convivem. Então, está sempre pronto a estar falando da vida alheia, né? E falando assim, achando que ele naquela situação saberia fazer tudo bom, melhor, querendo resolver as coisas da vida alheia, dos outros, assim como com autoridade, como se tivesse uma autoridade realmente para estar fazendo isso, né? Outro traço: tem resposta para tudo. Mesmo quando desconhece integralmente o assunto do qual se fala e está na presença de autoridades na questão, ainda assim ousa discordar de opiniões baseadas em fatos. Então ele quer sempre dar um pitaco, ele quer sempre dar ali a sua resposta, porque ele é incapaz de reconhecer que ele não sabe tudo e que ele não domina algum assunto. É muito difícil para o arrogante admitir que ele desconhece alguma coisa, que ele não sabe de alguma coisa. Outra característica: acredita-se ser um vencedor nato, né? Olha, então como assim, né? Acredita-se ser um vencedor nato, acredita que já nasceu pronto, perfeito, que não tem nada a ser melhorado. Vamos lá. Tem dificuldade de trabalhar em equipe porque encara cada projeto ou tarefa como uma disputa.
na qual tem oportunidade de mostrar ou de provar sua superioridade. Precisa ganhar sozinho, precisa ter sempre razão, por isso se isola, né? Porque deve ser muito difícil ter que reconhecer o valor das outras pessoas, afinal todas as pessoas têm seu valor, né? Outra característica do arrogante: debochar dos outros é uma de suas fontes de prazer. Então vamos lá. Desfaz da falta de habilidade, da ignorância, das opiniões e até das carências alheias. Vê-se como ser especial e privilegiado da criação, justamente por não reconhecer, nem mesmo conhecer, suas inúmeras fraquezas e dificuldades. Jesus, o mestre de Nazaré, deixou-nos um alerta quanto a esse tipo de atitude. Então, em Mateus, né, ela reproduz aqui: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho, né? Então, tudo que ele vê no outro é motivo ali para estar julgando, apontando e até mesmo rindo, debochando, né? Outra característica do arrogante: ele é surdo às opiniões alheias. O som da própria voz é a única melodia que o atrai. Pensa ser desnecessário e até mesmo inútil gastar tempo ouvindo a opinião dos outros, porque a melhor ideia de todas está guardada justamente na sua própria mente. Então ele nunca está disposto, ele nunca vai aprender, né? É uma pessoa que é difícil aprender, porque se recusa às trocas, né? Na maioria das vezes, o arrogante se deixa levar pelo auto-engano, justificando seu comportamento com a afirmação de que possui uma elevada autoestima. Gente, a gente tem que ter autoestima. E tem que ter, né? E tem que ter uma alta autoestima, mas assim, alto no limite. A gente também não pode se achar muito além do que nós somos de verdade, né? A baixa autoestima, né, que nos leva ali à depressão, ao desamor. Isso é um polo, né? É um polo ali que a gente tem que evitar. Mas o outro polo, o outro extremo, é esse excesso de autoestima que já parte aí por um egoísmo até. Então, o que acontece? A gente tem que procurar ali canalizar para um equilíbrio, né? O autoamor com a modéstia, né? Para que fique só na autoestima, não precisa ficar numa excessiva autoestima. Autoestima, todos temos que ter, né? Nem baixa e nem excesso. Autoestima, devemos ter. Então, olha, realmente é muito interessante ser autoconfiante e saber valorizar-se, pois nos tornamos senhores do nosso próprio destino e não nos deixamos enganar pelas opiniões equivocadas dos outros. Mas há necessidade de atentarmos para os exageros em nossa forma de ser. A arrogância não pode ser descrita como fator positivo de personalidade. O arrogante precisa identificar esse mundo paralelo no qual vive e onde é rei e despertar para a vida coletiva, né? Porque, veja, é um mundo paralelo, ele é rei só lá, mas a nossa vida é aqui, né? A vida de todos, é a vida em sociedade, a vida de relação, né? E aqui somos todos iguais. Então, olha, despertar para a vida coletiva, percebendo as inúmeras vantagens que podemos dispor. Em nossa história, o cavalo acaba percebendo tardiamente os efeitos danosos para si próprio decorrentes da sua postura inflexível e dominadora. Somente foi capaz de entender o valor daqueles com que ele conviviam depois de o terem perdido e ter ficado só. Quando descobrimos o tesouro que cada ser humano é,
certamente a arrogância deixará seu espaço no coração das pessoas a fim de que seja ocupado pela fraternidade. E aqui no final, ela deixa um questionamento para a nossa reflexão. E você? Existe um cavalo arrogante que se considera o melhor em tudo o que faz, a ponto de não se sujeitar a qualquer atividade e ainda ser ríspido e inflexível em suas abordagens? Então, essa pergunta é para nós, E nós? Ainda existe um cavalo arrogante assim em nós, Certamente em algum momento sim, Então que a gente reflita sobre essas características, que fica muito mais fácil a gente se identificar, Quando a gente vai vendo essas características ali que foi descrita, esses traços de personalidade, a gente se enxerga em muitos deles, em maior ou menor grau. Então que a gente faça os esforços necessários para combater, esse sentimento, para domar este cavalo arrogante e fazer com que ele seja mais dócil e mais colaborador, e mais participativo. Agradeço a todos a atenção, fiquem com Deus, uma excelente semana. Olá, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje um texto do livro Contos e Apólogos, ditado pelo Espírito Irmão X e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E nós vamos ver o capítulo 3 desse livro, cujo título é Justiça de Cima, ou seja, a justiça do plano espiritual. Nós aqui encarnados temos uma justiça, mas a justiça do plano espiritual também, também no plano espiritual existe uma justiça e até mais detalhada nas suas avaliações. 4 operários solteiros, quase todos da mesma idade, compareceram ao Tribunal da Justiça de Cima, ou seja, do plano espiritual, depois de haverem perdido o corpo físico num acidente espetacular. Na Terra foram analisados por idêntico padrão. Excelentes rapazes, aniquilados pela morte, com as mesmas homenagens sociais e domésticas. Na vida espiritual, contudo, mostravam-se diferentes entre si, reclamando variados estudos e diversa apreciação. Ostentando cada qual um halo de irradiações específicas, foram conduzidos ao juiz que lhes examinara o processo durante alguns dias atenciosamente. Os espíritos, encarnados ou não, apresentam um halo de energia que se irradia ao entorno da pessoa, ou do espírito, porque tanto o encarnado como o espírito têm a sua irradiação. E conforme os valores morais e suas vivências, essa irradiação pode ter cores variadas, E também pode ser uma irradiação mais ampla, mais espaçosa, conforme o grau evolutivo. Então, o juiz do plano espiritual, entre outros recursos a analisar, ele também observava a aura do espírito. Continuando a leitura. O magistrado convidou um a lhe escutarem as determinações em nome do direito universal, perante numerosa assembleia de interessados nas sentenças. Ao primeiro deles, cercado de pontos escuros, como se estivesse envolvido numa atmosfera pardacenta, o compassivo julgador disse bondoso: de tuas notas transparecem os pesados compromissos que assumiste, utilizando os teus recursos de trabalho para fins inconfessáveis. Há viúvas e órfãos chorando no mundo, guardando amargas recordações de tua influência. E porque o interpelado inquirisse quanto ao futuro que o aguardava, o arbítrio amigo observou sem afetação: volta à paisagem onde viveste e recomeça a luta de redenção, reajustando o equilíbrio daqueles que prejudicaste. És naturalmente obrigado a restituir-lhes a paz e segurança.
Então, o primeiro a ser analisado havia criado mais de uma família, mas não deu os cuidados devidos aos familiares. Portanto, ele precisava reencarnar novamente, reencontrar com esses familiares para reparar os seus erros. Aproximou-se o segundo, que se movimentava sob radiações cinzentas, e ouviu as seguintes considerações: revelam os apontamentos a teu respeito que lesaste a fábrica em que trabalhavas, detiveste vencimentos e vantagens que não correspondem ao esforço que despendeste. E, percebendo-lhe as interrogações mentais, acrescentou: torna ao teu antigo núcleo de serviço e auxilia os companheiros e as máquinas que exploraste em mau sentido. É indispensável resgates o débito de alguns milhares de horas junto deles em atividade assistencial. Dentre esses dois amigos, o primeiro apresentava pontos negros que marcavam os débitos para com cada um dos familiares ou das famílias, né? Que ele não deu o atendimento necessário, né? E o segundo não tinha esses pontos negros, mas sua vibração indicava que ele tinha provas a reparar no seu trabalho por não cumprir seus compromissos. E devido a isso, ele, aos maus compromissos, ao mau cumprimento dos compromissos dele no trabalho, ele tinha, a aura dele era cinzenta. Continuando a leitura, ao terceiro que se aproximou, a destoar dos precedentes pelo aspecto com que se apresentava, disse o juiz generoso: as informações de tua romagem no planeta Terra explicam que demonstraste louvável correção no proceder. Não te valeste das tuas possibilidades de serviço para prejudicar os semelhantes. Não traíste as próprias obrigações e somente recebeste do mundo aquilo que te era realmente devido. A tua consciência está quite com a lei. Podes escolher o teu novo tipo de experiência, mas ainda na terra, onde precisas continuar no curso da própria sublimação. Em seguida, surgiu o último, vinha nimbado de belo esplendor, raios de safira claridade envolviam-no todo, parecendo emitir felicidade e luz em todas as direções. O juiz inclinou-se diante dele e informou: meu amigo, a colheita de tua sementeira confere-te a elevação. Serviços mais nobres esperam-te mais alto. O trabalhador humilde, como que desejoso de ocultar a luz que o coroava, afastou-se em lágrimas de júbilo e gratidão nos braços de velhos amigos que o cercavam, contentes, e em razão das perguntas a explodirem nos colegas despeitados, que asseveravam nele conhecer um simples homem de trabalho. O julgador esclareceu persuasivo e bondoso: o irmão promovido é um herói anônimo da renúncia. Nunca impôs qualquer prejuízo a alguém. Sempre respeitou a oficina que se honrava com a sua elaboração e não se limitou a ser correto com os deveres, através dos quais conquistava o que lhe era necessário à vida. Sacrificava-se pelo bem de todos. Soube ser delicado nas situações mais difíceis e entusiasmado. Sorria e auxiliava sempre. Centenas de corações seguiram-no, além da morte, oferecendo-lhe preces, alegrias e bênçãos. A lei divina jamais se equivoca. E porque o julgamento fora satisfatoriamente liquidado, o Tribunal de Justiça de cima encerrou a sessão. O terceiro trabalhador, ele cumpriu todos os deveres dele, como era esperado, né? Como ele combinou, né? Ele fez tudo o que tinha que fazer. E o quarto, ele foi além daquilo que ele deveria fazer.
porque ele era um colaborador também com todos que estavam ali próximos a ele, precisando de algum auxílio. O irmão X, neste livro, escreve histórias que foram contadas para ele no plano espiritual. Essa é uma dessas histórias. Uma das questões interessantes nesta história é o fato de que cada um de nós temos uma ficha em que se registra todas as nossas ações em cada uma de nossas encarnações. Isto acontece de fato, pois no livro Nosso Lar, a senhora Laura iria reencarnar e seu esposo já havia encarnado há alguns anos. Ela conta a André Luiz que precisava reencarnar para reparar erros de tempos distantes. E para isso ela precisou ler textos escritos sobre as vivências dela nos últimos 300 anos de encarnação. Há um departamento específico para esses arquivos e tratamentos para se preparar para a encarnação. Primeiramente, ela leu os relatórios sobre sua existência de 300 anos passados, de encarnações. Depois foi ver em filme a sua existência desses 3 séculos. Isto tudo para que ela se conscientizasse e tomasse conhecimento, do que precisava realizar na próxima encarnação para reparar erros daquelas épocas que ainda não haviam sido reparadas. Então, esses 4 operários que desencarnaram juntos e eram amigos estavam revendo sua última encarnação para analisar seu aproveitamento dessa encarnação e se preparar para uma próxima. E o último não precisava reencarnar, pois ele fez não só os deveres, ele praticou na íntegra, a lei de justiça, amor e caridade. Para complementar, nós vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos, do capítulo 11, cujo tema é a lei de justiça, amor e caridade. A questão 873. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E a resposta é de tal modo natural que vos revoltais pelo pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. A questão 874. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que o homem a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que o outro parece injusto? É que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. A próxima questão. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E o que determina esses direitos? São determinados por 2 coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça, só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Na questão 876, tem a seguinte pergunta: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? E a resposta é: o Cristo vos disse:
querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus nos pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em uma dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Vamos ver agora a questão 878A. Se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? E a resposta é: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer, por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isto, para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Agora vamos ver a última questão, 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Então, a verdadeira justiça não é só fazer a obrigação, é também acrescentar a prática, da caridade e do amor ao próximo. Que tenhamos uma boa semana. Boa noite a todos.